esquecidos do que seria a luz e de como ela era. Mas ele estava vestido com uma radiação pálida, suave e doce, adaptável para ser vista por eles naquele presente estado, e depois outro, todos se ajoelharam a seus pés, e suas lágrimas caíam como se fossem diamantes de orvalho à luz, à medida que recebiam a luz dele. E eu lhes disse que no meio destes viera o traidor Judas e ele estava perdoado, da mesma forma que Simão fora mais tarde comunicado de seu perdão amoroso também. Assim, meu filho e amigo, eles escutaram e começaram a ver como eu estava falando-lhes das consequências da chegada a uma harmonia com Deus, seu amor e soberania, daqueles que saíram do caminho da obediência a Ele, os que têm sido autores frutíferos de muitas confusões que perturbaram os filhos dos homens. Então terminei em silêncio, e em silêncio deixamos-los ali, e saímos pelo hall do colégio e continuamos a nossa jornada. E assim fizemos, e os pretores despediram-se de nós com palavras gentis de gratidão, ao que respondemos com nossas bênçãos. Assim, partimos dali. Quarta, 19 de dezembro de 1917. Chegamos suavemente e sem pressa, porque começamos a chegar perto daquelas regiões onde não nos sentíamos muito à vontade por estarmos ali, até que pudéssemos sintonizar nossas condições às deles. E assim, finalmente, chegamos à terra do umbral, onde inicia a esfera 2, como é considerada a partir de sua terra, a qual numeraremos 0, para o propósito de demarcação. Líder, antes que continue, poderia fazer-lhe uma pergunta. Não foi na esfera 5 que você permaneceu um pouco mais tempo que nas outras, porque teve algum problema que o manteve ali? Quero dizer, no período mais anterior, no de sua subida. Você gostaria que eu lhe explicasse o que me aborreci e que me prendeu ali um tempo a mais? Foi isto. Eu sabia que todos os homens vêm finalmente a entender que Deus é o Senhor, e isto todos os que vinham dele diziam aos que estão afastados de seu trono e santuário. Então, se fosse assim, por que havia tantas miríades deixadas para trás nas esferas mais escuras, onde a miséria e a angústia surgiam e pareciam desmentir todo o amor, pleiteando sua presença universal? Este era o meu problema. Era o antigo ponto crucial da existência do mal. Bem, eu não podia entender nem reconciliar estas duas forças oponentes, quando apareciam na minha mente. Se Deus era todo-poderoso, por que, então, permitiria Ele que o mal existisse, mesmo que por um momento e no menor grau? Por muito tempo pensei isto, e fiquei muito preocupado por causa da desconfiança que veio de tal contradição no reino de Deus e que me levou embora toda a fé em seguir em direção a estas vertiginosas alturas para frente, para que não perdesse meu equilíbrio e me machucasse dolorosamente pela queda nos precipícios mais profundos que até então havia conhecido. Finalmente eu estava pronto para a ajuda que sempre nos é dada em seu tempo certo. Mesmo eu não sabendo, fui controlado em meus raciocínios todo o tempo até que amadureci para o esclarecimento, e então a visão que me foi dada varreu todas as minhas dúvidas para o esquecimento, nunca mais voltando a me perturbar novamente. Um dia, como vocês diriam, eu sentei sobre uma encosta forrada de pequeninas flores vermelhas, sob uma espécie de caramanchão formado por árvores. Eu não estava pensando na minha principal confusão, pois tinha mais coisas em que pensar, mais prazerosas que esta. Estava bebendo toda aquela beleza da floresta, suas flores, folhas e pássaros, e as músicas que eles cantavam um ao outro, quando me virei e vi sentado ao meu lado um homem de aspecto grave e muito amável. Seu manto era de rica púrpura e abaixo dele usava uma túnica de tecido através do qual podia ser visto seu corpo brilhando como o sol refletido do centro de um cristal. A joia de seu ombro era de um verde profundo e violeta. Seus cabelos eram castanhos, mas a cor de seus olhos não é conhecida de vocês. Assim ficou lá, sentado e olhando para diante dele, e eu olhando para ele seu grande amor por um longo tempo, e então disse ele, meu irmão, este local é muito aconchegante e agradável para se descansar, não acha? E eu respondi, sim, meu senhor, porque não tinha mais palavras que aquelas. E ainda assim, disse ele é um berço de flores isto que você escolheu para se apoiar.
E para aquilo não pude dar nenhuma resposta. Então continuou: pense bem, amigo, estas pequeninas belezas vermelhas da família das flores que estão repletas de graças e de vida germinando, exatamente como as crianças, foram feitas para tal propósito como este ao qual lhes propomos. E tudo o que pude responder foi: não havia pensado nisto, Senhor. Não, é como a maioria de nós, e é estranho também se olharmos o que somos, cada um de nós, emanações de um que está pensando o tempo todo, e que nada faz que não esteja em concordância com a razão. E é no oceano da vida dele que nadamos de era em era, nunca fora dele. É estranho como podemos atuar sem raciocinar, nós que somos filhos de um pai como ele. Ele parou um pouco, e eu enrubesci envergonhado. Mas sua voz e suas maneiras não eram severas nem um pouco, mas gentis e cativantes, como uma babá cuidando de um homem. Mas comecei a pensar agora, se não antes. Aqui eu estava, espremendo pelo peso de meu corpo, tudo descuidado, estes pequenos botões que eram tão bonitos, tão cheios de vida, e ainda assim tão desamparados em seu submisso amor. Então finalmente disse: vejo o alvo de sua flecha, Senhor. E o Senhor atingiu profundamente. Não é bom que nos sentemos mais aqui, pois esmagamos estas pequenas flores com o peso do corpo. Então, levantemo-nos e caminhemos juntos, ele disse. E assim fizemos. Frequenta muito esta trilha? Perguntou ele, conforme íamos andando lado a lado. Este é o meu passeio favorito, contei a ele. É para cá que venho sempre, para pensar nos temas que me perturbam. Sim, disse ele, pensativo, esta é uma esfera de confusões, mais que as outras. E, vindo até aqui, você sempre se senta em algum lugar e raciocina sobre as coisas, ou prefere pensar no íntimo dos problemas, penso eu. Mas deixemos isto de lado. Onde você sentou da última vez que veio para cá pensar? Ele parara para fazer a pergunta, e eu apontei a encosta diante dele e disse: foi aqui que sentei quando eu vim para cá na última vez. E foi recentemente? Perguntou, e eu disse: sim. E mesmo assim, disse ele, não vejo marcas da forma de seu corpo no musgo ou nas flores. Rapidamente se recuperaram de qualquer pressão que tenham sofrido. Pois é assim nestes reinos. Não é assim na terra. Estas flores e musgos e o gramado rapidamente recuperam sua aparência e é difícil, mesmo ao levantarmos, de ser percebido onde nos deitamos. É da esfera 5 que falo. Não é assim em todas as esferas, e menos ainda nas perto da terra. Mas ele continuou: ainda isso é concernente ao Criador de tudo, igual em valor e avaliado como as feridas das almas dos homens. Porque qualquer que seja o seu trabalho, é seu sem dúvida, e apenas seu. E agora venha, irmão, e vou mostrar-lhe o que não tem sido capaz de ver por falta de fé. Você agora começa a duvidar da sabedoria de sua própria imaginação, e nesta dúvida reside o núcleo da fé na bondade dele, cujo reino é amor, e a luz deste reino sua sabedoria. Então ele me conduziu por um atalho da floresta para uma colina, que subimos até que ficamos mais altos que o topo das árvores abaixo, e eu olhei para a paisagem longe dali. E enquanto eu olhava, vi, na longínqua planície além, o templo da esfera, e ali se elevaram através das aberturas do teto, luminosos fios de luz, e estes uniram-se em um só, sobre a cúpula central. Estes fios eram emanados pelos exercícios espirituais daqueles que ali se encontravam. Ao final, ali se levantou no meio da neblina a figura de um homem, que subiu até que se pôs acima de tudo. Era a figura do Cristo, todo vestido de branco. A vestimenta que ele usava vinha dos seus ombros até seus pés, mas não os escondia. E enquanto ele ali estava, um matiz rosa começou a emanar de sua roupagem, e isto aprofundou em tonalidade até que, finalmente, ele estava ali totalmente envolvido em um carmim profundo, e sobre sua testa um círculo de rubis vermelhos como sangue, e suas sandálias em seus pés eram enfeitadas de rubis também. E quando ele manteve suas mãos estendidas, vi que em cada palma uma pedra vermelha cintilava, e eu soube o que aquela visão significava para mim. Ele fora amoroso em sua pureza. Mas agora ele brilhava com amor vermelho,
e enriquecido em beleza tão profunda que me fez suspirar em êxtase enquanto olhava para ele. Aí, à medida que olhava, sobre ele se formou uma nuvem dourada, cravejada de esmeraldas e safiras. Mas atrás dele, vinda por sobre sua cabeça até embaixo, uma profunda e ampla faixa vermelho-sangue. E outra faixa, de igual profundidade de cor, cruzou a faixa de cima atrás dele na altura de seu peito, e ele permaneceu diante disto no esplendor total de seu colorido. Lá fora na planície abaixo, vimos pessoas tentando obter uma visão desta glória. E ali, sobre suas faces e suas roupas brilhava uma luz projetada de seu corpo, e parecia uma inspiração de algum chamado de sacrifício e de serviço que necessitava de fé para ser levado adiante, já que estes que se ofereceriam para o trabalho deveriam seguir e sofrer, ainda que sem saber no total os mistérios do sofrimento. Mas havia muitos que se ajoelharam e inclinaram suas cabeças à terra em resposta, e estes ele tomou, e disse-lhes que se encontrassem com ele no templo e ele lhes daria sua palavra de missão. Então ele desapareceu abaixo, através da cúpula, para dentro do prédio, e não o vi mais. Eu havia me esquecido do homem ao meu lado, nem pensei na sua presença por uns tempos depois que a visão terminara. E então virei-me e olhei para ele, e vi que em sua face sofrida haviam sido traçadas muitas e profundas linhas. E não eram do presente, mas do passado, e apenas o faziam parecer mais amável no crepúsculo. Mas não pude falar com ele, apenas fiquei ali, em silêncio. E então ele disse: meu irmão, eu vim de um lugar muito mais brilhante que esta esfera sua, para trazer você até aqui, para que visse o homem das tristezas em sua glória. Estas tristezas ele quis, deliberadamente, tomá-las a si e fazê-las suas. Sem elas, iria faltar-lhe aquele amor que é seu, hoje em dia. E estas tristezas que dão a ele tanta bondade são aquelas que, em seu estado cru e sem desenvolvimento, inundam a terra com dor e os infernos com tormento. Estas são apenas para o momento, para cada um que passa embaixo de sua sombra. Não podemos penetrar, meu irmão, em toda a grandeza do coração de Deus. Mas podemos, como até mesmo agora foi feito, obter de vez em quando relances de lucidez brilhando sobre tudo, e então somem da confusão seus mais sinistros aspectos, e a esperança ressurge até que um dia possamos ser capazes de entender melhor. Mas até que aquele dia venha para mim, estou contente em saber que ele, que veio do coração do Pai, veio branco e puro e, com firme propósito, encarou sua tarefa, onde seu caminho estava, entre as nuvens turgidas de pecado e ódio que se agruparam sobre o planeta Terra. Não, aos infernos profundos ele foi e buscou aqueles que lá sofriam, e por causa da angústia deles ele sofreu também. Portanto o homem das tristezas retornou aos passos do trono de seu Pai, sua tarefa cumprida. Mas ele não fez seu retorno da maneira como ele havia ido. Ele foi branco em pureza e santidade. Retornou novamente carmesim, o príncipe lutador e conquistador. Mas o sangue que ele derramou não foi de outro, mas somente o seu. Estranha guerra esta, e nova na história do mundo, em que o conquistador encontrando o seu inimigo deveria virar a lâmina em direção ao seu próprio peito, e ainda assim chegar a conquistador pelo sangue derramado. Assim, acrescentando estes rubis à sua coroa, e à sua pessoa a tinta rósea do sacrifício, ele retornou mais belo de que quando se foi. E agora a tragédia de sua descida matéria é apenas como a pressão momentânea do musgo no qual você, sem pensar, se deitou, e o qual está sem estragos em seu perene vigor de crescimento e florescência. Ele, vindo até aqui daqueles elevados reinos de luz e poder além de nossa imaginação, ele nos disse da grandeza do sacrifício de si, ele é minha comprovação da boa sabedoria de Deus. Como pela tragédia do pecado e do desespero das rebeliões do inferno, bem, eles que trilharam aqueles caminhos escuros trazem algo de volta, também. Por causa do amor, ele e seu filho mostraram, ao trazerem da escuridão aqueles que haviam se desviado do caminho da obediência e buscaram outros comportamentos em si, que alguma coisa lhes foi acrescentada que lhes é preciosa e doce, já que os conduz para mais perto dele. Sim, meu irmão, você um dia entenderá mais um pouco desta sabedoria.
Seja paciente até então. Será um longo tempo até que possa chegar a entender. Não virá a você tão prontamente, nem tão cedo, como aconteceu comigo, penetrar nesta profunda miséria, porque você não afundou nestas profundas cavernas de remorso e agonia. Mas eu já habitei ali, vim por este caminho. Quinta, 20 de dezembro de 1917. Então chegamos à esfera 2, e encontramos o lugar onde a maioria se reunia, porque desde que lá estive, mudanças processaram-se, então tive que me esforçar em renovar meu conhecimento dos caminhos e dos modos de se chegar a eles. Porque você sabe, amigo, que nestas esferas mais próximas da Terra há mais mudanças nas menores coisas que nas esferas mais remotas e mais evoluídas. Na esfera 2, o progresso do conhecimento terrestre e da intercomunicação das pessoas é sentido em seu desenvolvimento de geração a geração, porque uma esfera intervém mas pouco as modifica, e as maneiras terrenas de se pensar e os preconceitos ainda têm muita influência naquela esfera, cuja influência é gradualmente neutralizada conforme se atravessam as outras esferas. Mesmo nestas mais evoluídas permanecem traços destes fatos, mas não tão intensificados que cheguem a prejudicar o desenvolvimento, nem perturbar a irmandade dos filhos de Deus. Elas se tornam, estas diferenças na vida terrestre, variedades de tipos que acrescentam em interesse e charme de uma esfera como a 7 e mais para frente. Não há mais a mácula da divisão, nem a depreciação de outras opiniões ou credos. Estes que já atingiram tal distância na luz, aprenderam pela luz a ler as lições escritas no livro dos Atos de Deus, e é apenas um livro de todos que falam uma única língua, e lá são todos de uma grande família do Pai. Não como na vida terrestre, fora de uma tolerância meramente passiva e constrangedora, mas na cordial cooperação no trabalho e na amizade, única no amor. Mas agora falamos da esfera 2 e de nossos afazeres ali. Ali as pessoas estavam agrupadas em turmas, conforme lhes agradava a escolha. Alguns buscaram consorciar-se com os da mesma raça. Outros grupos foram formados com aqueles a quem o credo tinha apelo mais forte que o sangue. E mesmo círculos políticos não estavam ausentes. E alguns destes grupos de vez em quando participavam da assembleia de outros grupos que eram em parte de sua mesma opinião. Um muçulmano faria uma visita amigável a um grupo de socialistas internacionais, ou um imperialista ficaria apartado daqueles que adoram a Deus de acordo com a fé cristã. Muita diversidade havia ali nos agrupamentos de pessoas. Mas na maior parte permaneciam e continuavam na mesma fé que sempre tiveram, e no grupo de mesma opção política e no de mesmo sangue. Mas a chegada de uma missão da esfera 10 foi logo sabida por toda a região, pois não permanecia tanta amargura neles que chegasse a dividi-los como na vida terrestre, e havia muita boa vontade ali. Eles estavam aprendendo a lição como nós aprendemos em tempo passado, portanto, por parecerem um pouquinho lentos no começo em agruparem-se todos juntos em geral, dissemos que assim devia ser, se quisessem nos ouvir, porque nós não poderíamos falar aos grupos, mas apenas a uma assembleia de todos, como se fossem um. Então eles chegaram e ficaram agrupados onde pequenas colinas e elevações de relva estendiam-se de um monte, não muito alto mas mais alto que os outros em torno. Nós ficamos na encosta de uma colina, na metade da subida, onde podíamos ser vistos por eles todos, e atrás de nós havia uma rocha de grande tamanho e lisa em sua superfície. Então oramos ao Pai único juntos, e nos sentamos na rocha, e um dos nossos, que estava mais em contato com eles dessa esfera, falou-lhes. Ele era da esfera 7, mas foi elevado à 10ª para receber conosco esta ordenança e a força para o caminho. Ele já tinha grande habilidade em discursar agrupamentos, e elevou sua voz e espalhou-as sobre toda esta gente dispersa, diversa em coloração de vestimenta tanto quanto na opinião do que é a verdade. Sua voz era forte e doce, e assim também a essência do que falou. Abaixo no plano da terra habitava uma família, que estava dividida em muitas seções, e, vendo os males de tais divisões, apareceram muitos que os aproximaria mais uma vez. Mesmo nessa esfera dava para ser observada a mesma teimosia orgulhosa que diz, minha raça e o meu credo são mais perante os olhos do Pai que as outras raças.
Foi pela razão de que isto deveria ser desfeito para que o progresso pudesse ser liberado e desimpedido, que os trouxemos juntos como uma só família, para enviar a mensagem que recebemos do único Pai, através do único Cristo. Ao ser dito isto, houve algum desconforto entre eles, mas não foi dita nenhuma palavra entre eles, pois quando viram que nosso brilho era além do deles, eles tomaram muito cuidado, sabendo que um dia nós chegamos a pensar como eles pensavam agora, e que somente pelo abandono de algumas de nossas opiniões, e com a remodelação de outras, é que nós pudemos ser de formas e faces mais brilhantes que as deles. Por isso deram atenção ao nosso orador. Ele deu uma ligeira pausa, e então retomou seu tema novamente. Agora ouçam-me pacientemente, meus companheiros peregrinos na estrada real do progresso para a cidade do esplendor de nosso Rei. No Calvário havia 3 cruzes, mas apenas um Salvador. E havia 3 homens, mas somente um que podia fazer a promessa de um lugar no reino, porque somente um dos 3 era rei. E apesar da escuridão cair, e com a escuridão chegar o repouso, ainda somente um ali podia dormir, e vocês raciocinaram, por quê? Foi porque nenhum outro ali era tão meigo em sua compaixão, nem de amor tão grande, nem de espírito tão puro, para poder entender o propósito do Pai em criar um homem à sua semelhança, e as tremendas forças que surgiram através das eras para desmanchar o reino e a família de Deus. Foi o conhecimento da magnitude daquilo, longamente sustentado pela guerra e o esmagador fardo do ódio do inimigo que o cansou, tão extremamente que ele se sentiu sonolento. Na matéria ele foi examinar as profundezas da divergência do maior. Agora ele deixou o corpo material e começou sua ascensão em retorno aos elevados lugares mais uma vez. E seu primeiro cativo foi aquele que suplicou com ele no tronco, e outro foi aquele que por 30 dinheiros deu seu senhor à morte. Aqui, então, há uma estranha trindade de pessoas. Assim, como na outra trindade os 3 encontram unidade, nestes 3 a unidade deve ser encontrada. O ladrão buscou o reino do Cristo, e Judas havia buscado o reino do Cristo, e o Senhor havia procurado e encontrado que ele devia apresentá-lo ao Pai. E somente ele havia encontrado o que viera procurar. Pois o ladrão não chegou a entender que o reino não era somente da terra até que viu diante de seus olhos mortiços a face real do único que estava justamente no limiar do Espírito. O outro, o traidor, não achara aquele reino até que passou através do portal em direção da escuridão, sem olhar o reino emergente e beleza de sua graça natural. Mas ele, que veio e encontrou explicado de que espécie é o reino, era quem o Pai aprovaria. Era dos 2, da terra e dos céus. Estava neles enquanto encarnado. Era adiante que eles estavam indo. Assim isto uniu os céus e a terra, como foi no começo das coisas, quando da mente de Deus vieram a terra e os céus. E assim falei a vocês e peço que considerem cada um como seu irmão. Considerem a diversidade destes 3 nos troncos do Calvário, ou estes 3, um perfeito e seus 2 redimidos no começo de sua vida triunfante. Ainda eles mostram que a vontade de Deus esta, de um lado a outro da terra, todas as pessoas de todos os graus devem ser uma só no Cristo, e uma nele, que é maior que seu Cristo. Portanto agora peço que encontrem entre vocês qualquer diversidade como aquela entre Jesus de Nazaré e os Iscariotes, ou uma das que tem em mãos. E pensando assim, meus irmãos, verão que ele, por cuja sabedoria permissiva os homens dividiram-se, deverá trazê-los mais uma vez para casa nos céus de sua glória, pois a maior de todas as suas glórias é a glória de seu amor, e o amor une o que o ódio dividiria. Noite de Ano Novo, 1917. De nossa descida até aqui falamos resumidamente, mas agora chegamos a estas esferas onde a luz torna-se mais obscura, e de onde não falaram muito aqueles que vêm à Terra para mostrar aos homens o que espera pela humanidade quando cruzam a fronteira e tornam-se vibrantes com a curta vida, enquanto ela pulsa nestes reinos do Espírito. Portanto agora deveríamos ser mais discursivos por aqueles que poderiam atingir um conhecimento equilibrado do que é da luz ou da sombra, e aqueles que são mais fracos, e aqueles que desejam e precisam da leveza da alegria e do belo, que possam voltar e deixar que atravessemos o abismo sozinhos,
esperando pelo nosso retorno às esferas onde a luz domina sobre tudo e pouca sombra que macule a justiça da vida em torno. Assim, tendo passado através daquela área onde as pessoas passam ao sair da Terra, e da qual já falamos resumidamente, passamos aos reinos mais escuros. Agora sentimos a pressão na alma aumentando, sendo necessário um coração forte e cautela nos passos para o combate. Porque você notará que nós não estávamos procurando aquele método pelo qual os mais elevados podem sustentar seu contato com aqueles da escuridão, sendo invisíveis a eles. Estávamos nos condicionando, como até aqui, ao ambiente das esferas inferiores à nossa, assim como a esta, de estado ainda mais baixo, para que ganhássemos corpo, ainda que sem dúvida não tão denso e bruto como os dos habitantes propriamente, mas mesmo assim bem próximo disso para, de vez em quando, sermos visíveis a eles se desejarmos, e rapidamente, e mesmo para que pudessem, em algumas ocasiões, estar conscientes do nosso contato com eles e que eles mesmos possam nos tocar. Então fomos bem vagarosamente e andando, e o tempo inteiro inspirando a condição que nos era ambiente para este mesmo fim e propósito. E desta forma também atingimos algum sentimento de simpatia entre os que nossos trabalhos agora iriam iniciar. Há uma região que está sempre no crepúsculo, mas termina numa descida íngreme, cujo final está na escuridão. Enquanto estávamos ali para vermos, observamos através do vale profundo que parecia estar preenchido com trevas tão densas que não podíamos penetrar de onde estávamos, na luz. Sobre este oceano escuro de névoa e vapor, uma luz parada ali permanecia, mas não podia afundar muito abaixo da superfície, de tão denso era este oceano. E abaixo dele tínhamos que ir. A ponte da qual sua mãe falou a você atravessa diretamente sobre o vale as terras de elevação mais baixa além. Aqueles das profundezas que galgam aquele lado, descansam ali por um período até irem até o fim, mais para adiante, e atravessarem o grande caminho até aqui deste lado. Há casas de repouso aqui e lá ao longo do caminho onde eles, que estão fracos demais para continuarem a jornada ao primeiro estágio, podem ficar e se refrescar de vez em quando. Porque mesmo depois de atingirem a ponte, a jornada para atravessá-la é dolorosa, já que do lado deles o que vem é a escuridão e treva de onde lentamente devem sair, e ouvem o lamento daqueles companheiros temporários que ainda permanecem lá embaixo, no caminho do vale da morte e do desespero. Nosso propósito não era atravessar a ponte, mas fazer nossa descida às profundezas deste lado. O que está além das elevações mais baixas de que você falou, e que se encontra na extremidade do caminho. O caminho está no cume não tão alto quanto o plano de repouso que leva às regiões de luz. Este é um cume baixo, e corre paralelo ao precipício onde a outra extremidade da ponte daqui desemboca. Então aquele cume fica parecido com uma montanha, alongada e ovalada em forma, com o vale abaixo e entre ele o plano de repouso. Além dali está uma vasta planície no nível do final do vale, mas de superfície desigual e com rachaduras em cavernas e desfiladeiros, além dali mergulhar-se para regiões ainda mais baixas, com escuridão ainda mais profunda. É o cume da montanha que eles se esforçam por atingir, para atingirem a ponte daquele lado. O cume da montanha é pequeno somente comparado à vastidão da região como um todo. Mas é tão grande, sem lugar para paradas, que muitos ali se perdem e voltam ao vale novamente. Depende do grau de visão dele, que por sua vez depende em tamanho da intensidade de seu arrependimento e desejo pela vida melhor, o quão próximo estar a achar o caminho de saída. Então ficamos ali um pouco e ponderamos, e virei-me aos meus companheiros e disse, é um lugar escuro, meus irmãos, e não nos chama com doçura. Mas lá está nosso caminho, e temos que fazer o melhor que podemos para cumpri-lo. E um deles respondeu, sinto a frieza do ódio e do desespero do fundo da cova. Não podemos fazer quase nada neste oceano de angústia. Mas o pouquinho que pudermos não pode esperar, porque enquanto esperamos, eles sofrem. Estas são palavras boas de serem ditas, respondi-lhe, e estão de acordo com ele que veio antes de nós. Nós o estamos seguindo em sua luz. Vamos escuridão, por isto, também, que é dele, desde que ele clamou como seu em sua vinda.
Desta forma pegamos a estrada para baixo, e quanto mais íamos adentrando a escuridão, foi ficando cada vez mais escuro, e o frio cada vez mais tenebroso. Mas sabíamos que fomos para ajudar, e não deveríamos temer, então não hesitamos em nossos passos, mas fomos cautelosamente, e olhando por este caminho e aquele à direita, porque a nossa primeira parada era um pouquinho à direita de nossa descida, e não entre o plano de repouso e o cume, e era numa colônia daqueles que estavam cansados por tudo aquilo que suportaram na vida de mortos, e ainda para aqueles que agora estão sem forças para recomeçar, ou sem o conhecimento de qual caminho tomar se saíssem do atual ancoradouro de desespero. Conforme descíamos, nossos olhos acostumavam-se à escuridão, e podíamos ver sobre nós, como numa noite alguém pode ver a região fora da cidade pelas chamas avermelhadas nas torres de observação dali. Vimos que havia ali muitas construções em ruínas, algumas agrupadas, outras solitárias. A decadência estava em tudo. Parecia-nos que jamais alguém conseguira construir algo inteiro, uma vez que tudo caía em ruínas. Tendo sido construído, abandonavam para construir em outro local ao primeiro sinal de uso, ou, tendo cansado daquilo antes que estivesse terminado, largavam para construir outra. Desânimo e desejo de resignação estavam dominando o ar, o desânimo do cansativo desespero e o desalento da dúvida, ambos com sua força própria da intenção dos próximos. Havia árvores também, algumas muito grandes, e estas com folhas nada graciosas, porque as folhas eram de um verde escuro e amarelo, e espigadas com bordas dentadas, como se elas também tomassem o aspecto da inimizade em relação àqueles que moravam perto delas. Aqui e ali atravessávamos cursos d'água com pouca água e cheios de pedregulhos e pedras afiadas, e a água era pegajosa e fedida pelo lodo. Até que finalmente chegamos a ver a colônia que procurávamos. Não era uma cidade, mas um agrupamento de casas, algumas amplas, outras pequenas. Eram espalhadas, aqui e ali, e não ordenadamente. Não havia ruas na cidade. Muitos moradores estavam em palafitas, ou num par de lajes de pedras para formar um abrigo. E havia fogueiras nos espaços abertos para dar luz aos habitantes. Em torno delas, muitos grupos estavam reunidos, alguns sentados em silêncio olhando as chamas, outros brigando barulhentos, outros esbravejando em sua raiva, uns aos outros. Assim nos aproximamos, e encontrando um grupo silencioso, ali ficamos, esperando e olhando para eles com muita piedade nos nossos corações pela desesperança de espírito. E, olhando-os, damos-nos as mãos e agradecemos ao Pai por ter nos dado esse trabalho para fazer. Quinta, 3 de janeiro de 1918. Quando nos aproximamos do grupo, eles estavam sentados ou deitados em volta do fogo flamejante num silêncio mal-humorado. Agora estávamos atrás deles e nenhum nos olhou. Se o tivessem feito, não nos teriam visto, seus olhos não estando sintonizados ao nosso estado, que não era muito diferente ao deles neste grau. Então nos demos as mãos e gradualmente nos fizemos visíveis. Nesta hora eles, um ou outro deles, começaram a levantar-se, sentindo-se mal, sentindo alguma presença que não estava sintonizada com eles. É sempre assim, e sempre o mesmo sentimento de irritação e intranquilidade, quando começam a ansiar por algo, o que os segura de volta frequentemente. O caminho para cima é sempre árduo, cheio de dificuldades e ocorrência de falhas. A recompensa é bem merecida no final dela. Mas isto eles não sabem muito claramente, e o que realmente sabem é pelo que contam aqueles que vêm a eles como nós fizemos então. Finalmente um levantou e olhou intranquilo acima dele para a névoa e a escuridão. Ele era alto, magro, de juntas e membros deformados, torto e inclinado, e sua face era dolorosa de se ver, tal a falta de esperança e tanto desespero tinha. Através de sua face encontramos expressão. Então ele veio em direção a nós em seu andar cambaleante e ficou a algumas jardas de distância olhando inquisidoramente para nós. Sabíamos que, apesar da escuridão, podíamos ser vistos pelo menos por aqueles que moravam naquele lugar escuro. Assim, dei um passo à frente e disse: "Você parece muito cansado, meu amigo, e com a mente muito perturbada.
Podemos ser amistosos de alguma forma. E então ouvimos sua voz. Parecia um estertor vindo de um túnel subterrâneo, tão estranha era. Ele disse: quem podem ser vocês? Há mais de um, porque vejo alguns atrás de você. Vocês não são vizinhos destas terras. De que plano vocês vêm, e por que vêm a um lugar escuro como esse? Olhei para ele mais intensamente agora, pois mesmo naquela voz fantasmagórica pareceu-me encontrar algo familiar para mim ou, pelo menos, não estranho de todo. E então eu soube. Ele e eu moramos perto um do outro na terra. Sem dúvida, ele era o magistrado na cidade perto de minha casa. Então eu disse seu nome, mas ela não se moveu, como que esperando o que fazer. Olhou para mim confuso, nada compreendendo. Então falei o nome da cidade, e aí o nome de sua esposa, e ele então finalmente olhou para o chão e pôs suas mãos na cabeça tentando puxar pela memória. Primeiro lembrou o nome de sua esposa, e olhou para minha face, repetindo de novo e de novo. E então eu disse seu nome mais uma vez, e então ele captou de meus lábios rapidamente e disse sim, eu lembro, eu lembro. E o que aconteceu a ela? Você me trouxe notícias dela? Porque ela me deixou assim. Disse-lhe que ela estava numa esfera mais elevada, e não poderia vir até ele até que ele começasse sua jornada de subida, em direção à casa dela. Mas ele só me compreendeu pela metade. Nestas esferas escuras eles ficam tão atordoados que a maioria nem percebe onde está, e alguns nem sabem que passaram pela vida na Terra, porque somente ocasionalmente ocorre um lapso de memória que vem a eles sobre seu curso de formação na Terra, e então some novamente, deixando um vazio atrás. Por isso eles ficam a maior parte do tempo na incerteza de saberem se viveram alguma vez em outro lugar a não ser estes infernos. Mas quando começam a cansar do tormento, procuram algum lugar menos bruto, e moram entre pessoas menos humilhadoras e cruéis. Então a recordação volta novamente aos seus cérebros entorpecidos, e eles começam a agonia do remorso com severidade. Assim repeti minha resposta e comecei a explicar. Ele amara sua esposa, apesar de que em sua maneira egoísta, quando na vida terrena, e pensei em puxá-lo de volta a ela por este liame. Mas ele me interrompeu. Se ela tivesse vindo a mim, eu não teria caído nestes infernos. Ela não pode fazer este caminho, eu disse. Você deve ir até ela e então ela o encontrará. Ao ouvir isto, ele gritou com raiva. Ela que se dane por ser tão orgulhosa e difícil. Ela sempre foi uma fina e santa senhora para mim, que reclamava de meus pequenos erros. Diga a ela, se for a seu local de moradia, que ela pode ficar em sua imaculada mansão e regozijar-se do estado de seu marido. Ele está aqui em um lugar bastante mais aprazível que o dela, se não mais gracioso. E ela descerá de seu estado elevado e teremos uma ralé bem baixa para recepcioná-la. Portanto, bom dia para o senhor. E zombando, virou-se e riu para a multidão por sua aprovação. Mas ali levantou-se um outro deles que veio e o levou para o lado. Este estava sentado entre eles, e estava andrajoso como qualquer outro. Mesmo assim movimentava-se como um cavaleiro e tinha um quê de graça em tudo que nos foi surpreendente. Ele falou a ele por instantes e então retornaram a mim, e este companheiro disse, Senhor, este homem não entendeu bem o propósito de suas palavras, nem que o Senhor realmente veio confortar, e não insultar. Está um pouquinho arrependido do que lhe disse em palavras impróprias. Eu lhe disse que o Senhor e ele não eram completamente desconhecidos um ao outro. Por sua bondade, Senhor, fale a ele novamente, mas não de sua esposa, porque ele ainda não pode suportar sua deserção, que é o nome que ele dá à ausência dela. Fiquei muito surpreendido com esse discurso, tão solenemente proferido, enquanto ao mesmo tempo eram ouvidos sons de brigas e maldições dos grupos das fogueiras na planície. Mas eu deixei com palavras de agradecimento e fui ao homem que conhecia. Senti que meu propósito era principalmente ele, porque tive convicção de que se pudesse impressioná-lo, poderíamos através dele conseguir fazer seus companheiros interessarem-se pelo futuro deles, porque ele parecia ser o dominador perante os demais. Então fui até ele e o peguei pelo braço dizendo seu nome e sorrindo, e fomos andar à parte, e gradualmente levei-o a uma conversa sobre sua vida na terra,
e suas vontades e aventuras, e suas falhas, e, finalmente, de alguns de seus pecados. Estes, ele não os admitiu muito prontamente, mas antes que eu o deixasse ele me permitiu culpá-lo em 2 pontos, e admitiu que eu tinha razão. Este foi um grande avanço, e pedi que pensasse em tudo aquilo da forma como eu havia colocado a ele, e então eu o procuraria e falaria com ele novamente, se ele assim o desejasse. Desta forma tomei suas mãos num apertado cumprimento e deixei-o. Eu vi sentar-se e dobrar seus joelhos até o queixo e passar seus braços pelas canelas, e deixei olhando o fogo numa introspecção profunda. Mas eu não iria até ele enquanto não procurasse e falasse com o outro homem, que me parecia maduro para uma jornada para fora daquela região, rumo a outra mais sintonizada com sua mente arrependida. Não o encontrei por algum tempo, mas finalmente fui ao seu encontro quando estava sentado num tronco de uma árvore caída, conversando com uma mulher que escutava muito atenta ao que lhe dizia. Vendo-me aproximar, ele ficou em pé e veio em minha direção, e disse: meu amigo, obrigado por seu bom serviço, porque através de sua ajuda tão marcante consigo impressionar aquele homem infeliz como nunca antes havia conseguido. Você está mais familiarizado com a natureza destes seus companheiros que eu, e usou sua experiência por um bom efeito. E agora, o que será de sua própria vida e do futuro? Eu agradeço ao Senhor, em retorno, respondeu. Não devo me alongar em minha descoberta com o Senhor. Não sou desta região, Senhor, mas da quarta esfera, e estou aqui pela opção de servir, tanto quanto possa, entre estas pobres e escuras almas. Mora aqui constantemente? Perguntei a ele, encantado, e ele respondeu, por longos períodos, sim. Mas quando a depressão fica pesada demais, eu volto para meu lar por um pouquinho, para me recompor, para depois voltar para cá mais uma vez. Com que frequência? Perguntei-lhe. Desde que vim para cá pela primeira vez, disse ele, uns 60 anos na medida de tempo da Terra. Voltei para casa umas 9 vezes. Muitos dos que eu conheci na Terra vieram para cá nos meus primeiros tempos, mas nenhum ultimamente. Eles todos são estranhos agora. Ainda tenho a intenção de ajudá-los, um por um. Diante disso, fiquei maravilhado e envergonhado. Nesta hora minha comitiva chegou de seu turno e considerou esta conduta uma virtude. Mas este que estava diante de mim fez-me lembrar de outro que deixava sua glória de lado e tirava de si para que outros pudessem ser satisfeitos. Penso que até então eu não havia percebido completamente o que significava um homem renunciar sua própria vida por seus amigos, sim, e por amigos como estes, e habitar com eles nestas regiões sombrias da morte. Ele me viu e entendeu o que se passava em minha mente, e tomando para si a minha vergonha, disse melancolicamente, tanto ele fez por mim, Senhor, tanto, e por um custo tão alto. E eu lhe disse, segurando suas mãos nas minhas, meu irmão, você me deu uma lição do verdadeiro livro do amor de Deus. O Cristo de Deus está além de nosso entendimento na majestade de sua beleza e seu amor é grande e doce. Podemos não compreendê-lo, apenas reverenciá-lo em adoração. Mas desde que é assim, sempre ganhamos em estar junto de quem sabe como buscar ser um Cristo menor. E esse, penso eu, encontrei em você. Mas ele apenas abaixou sua cabeça, e enquanto eu, inclinado em reverência, beijei onde seu cabelo repartia-se, murmurou como se fosse para si mesmo, se eu fosse merecedor. Se apenas fosse merecedor daquele nome. Capítulo 9, na escuridão mais profunda. A cidade da blasfêmia. A cidade das minas. Sexta, 4 de janeiro de 1918. Daquela colônia fomos adiante às regiões das trevas. Fizemos o que nos foi possível, indo de grupo em grupo onde havia conjuntos de casas ou onde fogueiras ardiam, e ministramos conforto e advertências àqueles que nos recebiam. Mas a maioria não estava com muita prontidão para isto. Uns poucos seriam capazes de conduzir seus passos para cima daquele lugar, mas a maior parte desceria mais, para a miséria dos lugares abaixo, antes que sua dureza desse lugar ao desespero, e o desespero fizesse com que clamassem,
e uma cintilação de luz acendesse nestas pobres almas perdidas. Então chegariam ao arrependimento e emendar-se, e começaria sua cansativa jornada em direção ao Vale da Ponte. Mas este tempo não estava próximo ainda. Então os deixamos, porque tínhamos nossas ordens, e na nossa cabeça o mapa da região na qual encontraríamos nosso caminho aos lugares onde nos esperavam trabalhos especiais. Porque nossa saída a estes lugares escuros não era fortuita, mas tínhamos propósitos que nos foram confiados por aqueles que nos enviaram para estes lugares. E à medida que os seguíamos, sentíamos sobre nós um poder crescente do mal. Pois, repare bem, há graduações de poder, também com o do mal, nas diferentes colônias aqui, e também diferentes notas dominantes de mal nas várias regiões. E, além disso, a desigualdade de forças existem ali como na Terra. Não são todas de um mesmo tipo ou padrão de mal. Pelo livre-arbítrio e personalidade, há ali, como em qualquer lugar, e pela persistência destes, alguns grandes e outros menores em poder, mesmo como na Terra e nas esferas mais brilhantes. Assim chegamos a uma grande cidade, e entramos por um portal enorme onde guardas marchavam de lá para cá. Diminuímos nosso desejo de sermos visíveis e passamos sem sermos vistos. Vimos que a ampla avenida em frente ao portal era alinhada com enormes construções pesadas, como prisões e fortalezas. De vários buracos de ventilação saíam focos de luz que davam na rua e no pátio. Seguimos até um grande cruzamento onde havia uma estátua num alto pedestal, não no meio, mas em um dos lados, onde estava o prédio maior. A estátua era de um homem que usava a toga de nobre romano, e em sua mão esquerda ele segurava um espelho no qual ele se olhava, mas sua mão direita segurava uma jarra, de onde ele vertia vinho tinto que espirrava numa bacia embaixo, caricatura de nobreza. A bacia era ornamentada com figuras aqui e ali em torno de sua borda. Havia crianças brincando, mas o jogo que os divertia era o de torturar um carneiro esfolando vivo. Em outra parte havia uma mulher rudemente esculpida, que segurava em seu peito um bebê de cabeça para baixo. As esculturas eram deste tipo, todas de escárnio, blasfemando contra as virtudes da infância, maternidade, valores, reverência, amor e outros, uma variada multidão obscena que nos fazia quase que apelar desesperados por dignidade da parte dos que viviam ali, para que houvesse bons resultados. Predominava a sujeira e o escárnio em torno de nós. Mesmo os prédios em sua planta e decoração chocavam os olhos em qualquer lugar que olhássemos. Mas estávamos ali por um propósito, como eu disse, e devíamos aguentar o que encontrássemos, e seguir adiante em nossa incumbência. Então conduzimos nossa vontade para uma condição pela qual pudéssemos ser vistos pelos habitantes, e adentramos o portão do obscuro Palácio do Mal, diante do qual estava a estátua. Passamos por uma ampla entrada semelhante a um calabouço e, atravessando a passagem além dela, encontramo-nos à frente de uma porta que dava para um balcão. Este acompanhava um hall elevado, na metade do andar entre o térreo e o teto, com lances de escadas aqui e ali, descendo. Nós nos aproximamos da balaustrada e olhamos para o hall abaixo, de onde vinha uma voz forte e penetrante. Pudemos ver por instantes de quem era, mas quando nossos olhos se acostumaram melhor à luz avermelhada que cobria todo o grande espaço abaixo de nós, vimos e soubemos o que acontecia ali. Em frente a nós elevava-se um grande lance de escadaria do chão ao balcão. Todos da multidão sentaram-se em torno dela, encarando-a. Sobre os degraus mais baixos e até metade deles, estavam ali enrolados, em diferentes atitudes, todas horrendas, um homem e uma mulher em umas poucas roupas soltas que, apesar de tudo, faziam aparentar grandeza. Aqui e ali um cinto dourado ou prateado, ou uma grinalda, mas era tudo falso, como podia-se ver, o ouro era latão, e as gemas falsificadas. Sobre os degraus, bem em cima, estava um orador. Ele era enorme de estatura, maior que todos, e também os dominava com sua maldade. Usava uma coroa eriçada e um longo e sujo manto cinza, como se uma vez tivesse sido branco, mas faltava-lhe o brilho da brancura e tomou a tonalidade neutra de quem o usava.
Em seu peito havia 2 cintos de ouro falso que se cruzavam e estavam presos a outro de couro no quadril. Havia sandálias em seus pés, e ao seu lado nos degraus um bordão torto de pastor. Mas o que fez a nossa delegação sentir uma pontada de dor indescritível, enquanto observávamos, foi a coroa. Os espigões eram os espinhos de amoreira preta feitos em ouro, que, circulando sua pálida fronte, transformaram-se em coroa. Teríamos retornado, mas nosso compromisso estava assumido e tínhamos que ouvir seu discurso até que ele terminasse. É doloroso para mim contar, tanto quanto é para você registrar esta história. Mas é bom, meu irmão, que aqueles que ainda estão na vida da terra cheguem ao conhecimento do que é a vida naquelas esferas trevosas, onde a mistura do bom e do mal não se sustenta por muito tempo. Os bons sobem, os maus afundam para os lugares mais baixos, e a junção do mal com o bom não é contabilizado nas regiões infernais. Pois o mal deixado junto com o mal gera blasfêmias que não são possíveis na sociedade composta na terra. Ele pregava a eles o evangelho da paz. Vou dar-lhe uns poucos parágrafos de seu discurso, e através deles você julgará o resto. E assim, meus irmãos e irmãs, todos nós, em mansidão, chegamos juntos em nossa adoração à besta que matou o cordeiro. Pois se o cordeiro foi assassinado por nós, então o que matou o cordeiro foi o benfeitor ativo de nossa raça, o cordeiro sendo apenas o instrumento passivo, com a finalidade de podermos chegar aos abençoados e sobreviver às doenças condenáveis dos amaldiçoados. É, portanto, concordar, meus irmãos, como a besta foi tão curiosamente procurada e acharam o cordeiro, e de sua inutilidade inofensiva trouxe o sangue de vida e salvação, assim também vocês, inclinados em ações nobres, deveriam procurar e encontrar o complemento do cordeiro, e fazerem assim como o pastor nos ensinou. Por seus temperamentos astutos, longe de serem como os cordeiros inertes, deveriam ser trazidos à vida de todos a febre e o frenesi de sua sagacidade. E o que é como o tímido e inofensivo cordeiro senão a mulher, meus irmãos, a mais graciosa, senão a mais tola complementação do homem? E em seus ouvidos, tão afinados à delicadeza vulgar, minhas irmãs, eu cochicharia uma palavra de conselho também. Crianças não vêm até aqui nestes grandes reinos, dos quais vocês me deram a honra de eleger-me governador. Mas, apesar disso, a vocês eu diria, olhem para mim em minha mansidão e olhem para este cajado que eu tenho nas mãos, e contem comigo como seu pastor e sigam-me. Levarei vocês para aqueles que têm crianças demais, crianças para patar e para lançar dos peitos maternais, como uma vez elas lançaram fora as vidas imaturas que haviam começado nelas, mas que elas, da plenitude de sua piedade, sacrificaram no altar de Moloca antes de virem a vida de trabalho e dor sobre a terra. Venham, agradáveis senhoras, e juntem-se àquelas pobres senhoras que lamentam o assassinato, enquanto encolhem-se e esforçam-se por jogar fora todas as memórias da vida daqueles que eram seus queridos, seus pequenos assassinados. Ele mencionou outras frases, por demais perversas para expor em palavras agora, nem pediria a Kathleen para dizê-las a você, nem a você que as escutasse. Mas estas eu lhe transmiti, para que você e os outros possam de relance entrever o escárnio maldoso e a mansidão irônica daquele homem que, por sua vez, é apenas um tipo dos milhares nestes reinos. Ele, que assumiu um caráter tão gentil e uma graça tão doentia, era um dos mais ferozes e mais cruéis déspotas de toda aquela região. Verdadeiramente, como ele dissera, eles o elegeram governador, mas foi por medo de seu grande poder de maldade. E agora que ele chamou aqueles pobres disformes e semiloucos de nobres, eles o aplaudiam em sua servidão, pela mesma razão. Aquelas pobres velhas megeiras, as mulheres esquálidas em seu vestuário elegante, a elas ele chamou de simpáticas senhoras, e convidou-as para segui-lo como ovelhas a seu pastor, e por medo também elas alegraram-se aprovando, e subiram para irem com ele quando ele se virou para galgar o primeiro grande lance de escadas. Mas enquanto ele começou a subir, colocando o pessoal sobre o próximo degrau acima do que ele estava, ele parou e retornou, e vagarosamente desceu passo a passo, até que atingiu o chão,
E toda a multidão no hall curvou-se com a respiração paralisada de espanto, misto de esperança e medo. A razão disto era a visão que tiveram no topo da escadaria diante deles. Porque nós estávamos lá e assumimos bastante de nosso esplendor normal, tanto quanto nos era possível naquele ambiente. Uma senhora de nossa comitiva ficou a uns 12 degraus abaixo de nós. Sua tiara de esmeraldas brilhava sobre sua fronte conforme ela balançava seus cabelos castanho-dourados, e a joia de ordem sobre seu ombro brilhava, cintilante e real, por causa de suas virtudes. E tudo isso mostrava contraste em relação àquelas joias espalhafatosas da multidão diante dela. E em seus braços ela segurava um buquê de lírios. Ela estava ali, a representação da feminilidade pura em todo o seu perfeito encanto, um desafio ao cinismo grosseiro da raça do orador anterior. Então, por um longo tempo olharam para ela, os homens e as mulheres dali, até que uma delas soluçou e tentou abafar o som em seu manto. Mas então as outras deram passagem para que voltasse a ela sua feminilidade de outrora, e todo o hall ficou repleto com o lamento das mulheres, tão desejosas de ouvir naquele lugar de miséria e de escravidão, que os homens também começaram a cobrir suas faces com suas mãos, e caindo no chão, espremiam suas faces no pó lamacento do solo. Mas agora o governador dominou-se, pois viu seu poder posto em perigo. Com muita raiva começou a dar passos largos em direção aos corpos das mulheres, para pegar quem primeiro tinha iniciado a lamentação. Porém, nesta hora eu vim para o degrau mais baixo e chamei-o: abaixe suas mãos e venha até aqui onde estou. Ao ouvir isto, ele virou-se e, olhando de soslaio, começou dizendo: mas vocês, meus senhores, são bem-vindos, portanto estejam em paz entre nós. Apesar de que estes pobres covardes estão por demais deslumbrados pela luz da Senhora que está atrás do Senhor, e eu apenas tento trazê-los de volta à razão, para poderem dar-lhes uma apropriada boa-vinda. Mas respondi severamente a ele: pare, e venha até aqui. Assim ele fez e ficou diante de mim, e eu continuei: você tem blasfemado, tanto em seu discurso como em suas armadilhas. Tire fora esta coroa blasfema e jogue este bordão de pastor, você que ousa escarnecer do único que clama por suas crianças as quais você prende em seu laço de medo. Estas ordens ele cumpriu, e então eu falei para alguns homens parados ali perto, e disse-lhes mais gentilmente: vocês têm sido covardes por tempo demais, e este homem escravizou-os, corpo e alma. Ele deve ser conduzido para uma cidade onde alguém, superior em maldade, deverá governá-lo. Façam isso vocês que o serviram até aqui, façam o que peço. Tirem dele este manto e esta coroa que ele fez para escárnio dele a quem até mesmo ele algum dia deverá ter como príncipe soberano e senhor. E então esperei, e ali vieram em nossa direção 4 deles e começaram a desabotoar seu cinturão. Ele virou-se ferozmente enfurecido sobre eles. Mas eu tirei o pessoal dele da frente e impus minhas mãos sobre seus ombros, e a esse toque ele sentiu o meu poder e não mais teve reação. Portanto minha vontade quanto a ele estava realizada, e quando fiz com que saísse do hall em direção à escuridão, guardas esperavam para levá-lo para aquela região distante onde, conforme ele fez aos outros, tudo seria feito a ele. Então pedi que se sentassem no hall e, assim que o fizeram, chamei o cantor de nosso grupo, e ele levou sua poderosa voz e preencheu todo o ambiente com sua melodia. E enquanto ele cantava, os corações daquela gente começaram a bater mais livremente, não estando mais presos pelo medo dele, a quem tinham visto tão indefeso em nossas mãos. E a luz começou a perder a tonalidade avermelhada e tornou-se mais jovial. E um sentimento maior de paz do ser invadiu o lugar e banhou seus corpos quentes e febris com uma brisa refrescante. O que ele cantou para todos? Ele cantou uma música de uma feliz brincadeira e alegria, do espírito da primavera, sobre a manhã rompendo as barras da prisão da noite e liberando sons e cantos de pássaros e árvores e correntezas de rios. Ele não cantou nenhuma palavra de santidade ou das qualidades de Deus, não ali, nem naquela hora. O remédio precisava primeiramente estimular suas individualidades para que pudessem perceber sua liberdade tardia daquela escravidão.
E por isso ele cantou canções sobre o prazer de viver e sobre a alegria da amizade. E eles não ficaram alegres, mas menos desesperados. Mais tarde nós os retomamos e demos instruções, e o dia chegou em que o hall estava completamente cheio de adoradores deles sobre quem tinham ouvido blasfêmias uma vez, nem diferença de seu pavor. Este serviço de prestar culto não era o que ajudaria como